Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar nesse vídeo, né? Porque eu criei esse canal aqui, mas eu não me apresentei em nenhum momento. Então hoje eu vou me apresentar. Meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, eu sou mãe dos gêmeos Lourenço e Vicente. Eles têm 3 anos e meio, vão fazer 4 anos já. E a gente tinha um outro canal aqui no YouTube com mais de 30 mil inscritos. Mas o canal foi bloqueado, enfim, ele não entregava os conteúdos para os inscritos, então eu decidi começar do zero e criar esse novo canal aqui. No outro canal já tinha um relato do parto, que foi um vídeo que bombou bastante, tinha mais de 100 mil visualizações, mas é um vídeo antigo, né, que eu gravei na sequência que tinha acontecido tudo, então eu passou alguns detalhes que eu queria contar melhor pra vocês, por isso eu decidi gravar um vídeo novo, contando como foi todo o meu parto, todo o processo, né? Foi um parto bem complicado. Eu tive pré-eclâmpsia grave e os bebês nasceram. Eu fui internada com 29 semanas, com prematuros extremos, né? Então, assim, foi bem complicado. Na época que eu gravei o vídeo eu ainda tava muito emocionada. Então eu não consegui trazer pra vocês, né, de fato, com clareza, tudo que aconteceu. Agora, depois de 3 anos, eu consigo falar sem chorar. Consigo explicar pra vocês todos os detalhes, então por isso eu decidi gravar esse vídeo novamente. E é isso, vamos lá começar a história, que a história é longa. E se você não for por aqui, já se inscreve nesse canal pra acompanhar todos os vídeos que vem por aí. Deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação e bora lá começar. Gente, seguinte, eu estava grávida de gêmeos, né? Tem até, acho que tem aqui nesse canal um vídeo falando como foi que eu descobri minha gravidez. Não foi uma gravidez planejada, né? Eu tô com meu marido já fazem 15 anos, mas mesmo assim a gente não planejou de fato ter um filho naquele momento. Então a gente ficou, primeiro eu fiquei muito chocada com a notícia, depois a gente ficou muito feliz, enfim. E aí descobrimos que eram gêmeos, né? Que foi uma notícia assim que me deu um baque muito grande, porque eram 2 bebês, então assim, eu fiquei um pouco desesperada, confesso. Porque eu nunca tinha cuidado de nenhum bebê, a primeira fralda na minha vida que eu troquei foi dos meus filhos. Então assim, eu aprendi literalmente tudo na raça, né, na vivência ali. Mas enfim, a gente ficou muito feliz com a notícia, foi uma gravidez muito tranquila até o 6º mês, com 5 meses na minha última consulta, antes, né, de começar o problema, eu tinha engordado 5 quilos. Eu tinha engordado 1 quilo por mês, grávida de gêmeos, né, então eu tava super bem, super dentro ali do peso, sem nenhum sintoma, não tinha nada, nenhuma dor, nenhum enjoo, não vomitei uma vez durante a gravidez, sentia sono, mas assim, nada fora do comum. E aí, com 6 meses, né, eu voltei no obstetra, e assim, com 5 meses eu tava com 5 quilos, com 6 meses eu já tinha engordado tipo 10 quilos. Eu tinha ido dos 5 pros 10, né, tinha engordado ali com 5 quilos. E, gente, eu não comia muito, assim, eu comia muito pouco, sabe? Porque a gente tem consciência do que a gente faz. Então o médico falou pra mim assim, ó, você tá comendo demais, tá engordando muito. E eu falei pra ele, mas eu sei que eu não tô comendo pra isso, pra engordar 5 quilos, né? Tô comendo normal. E aí ele falou assim, não, você tem que fazer dieta. Deu uma lista de coisas que eu não deveria comer, que eu deveria cortar, pra eu não ganhar muito peso. Eu falei, tá bom, né? Vou fazer tudo direitinho. Cortei, gente, cortei carboidrato, sabe, assim, fiz uma dieta restritiva que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fiz grávida porque o meu obstetra me indicou, falou que eu tava engordando muito devido à minha alimentação. Mesmo eu achando que não era, porque eu sabia que eu não estava comendo tanto, segui ali a risca o que ele tinha falado. Aí, gente, eu comecei a perceber, eu tinha uma balança na minha casa, né, aquelas balanças de chão. E eu comecei a perceber que eu me pesava de manhã, eu tava com peso. No mesmo dia à tarde eu me pesava, eu tinha engordado 2, 3 quilos no mesmo dia, assim, ó. De manhã até de noite, em questão de horas, eu engordava 3 quilos. E aí eu comecei a achar estranho, porque eu sabia, eu tava comendo quase nada, eu comia basicamente salada e uma proteína. Foi isso que ele me mandou comer, pra tirar carboidrato, tirar pão, tirar arroz, tirar macarrão. Eu comia basicamente um filé de frango, um bife, um peixe, sabe assim? E num dia eu engordei 3 quilos. Aí eu comecei a sentir uma visão turva. A minha vista começou a ficar embaçada. Parecia que eu não conseguia enxergar nada com nitidez. Sabe quando você olha, mas você não consegue focar na coisa? Eu sentia isso. E era todo momento, assim, eu olhava e
parecia que tinha um pano assim em cima dos meus olhos, que eu não conseguia focar em nada. E comecei a sentir também muita dor aqui, ó, no estômago, bem embaixo do peito, sabe? Isso eu tava com 29 semanas. Comecei a sentir um pouquinho de falta de ar também. Tudo assim, do nada. Eu tava normal até os 5 meses, quase não tinha engordado, não tinha praticamente nenhum sintoma. E aí, com 29 semanas, eu comecei assim, ó, foi boom, era 3 quilos todo dia, a visão turva, a dor aqui, a falta de ar. Aí tá, como a minha consulta com o obstetra era uma vez ao mês, né, e na época meu convênio não era muito bom, então eu não tinha o contato direto do médico pra poder ligar, pra poder mandar mensagem, pra eu conseguir agenda. Era muito difícil porque ele era um obstetra de risco devido à gravidez gemelar, né? Então, assim, ele não tinha agenda fácil, tinha que marcar mesmo com um mês de antecedência. Então, aquela foi a minha última consulta com o meu obstetra, que eu passava todo mês. Mas aí, um dia eu tava aqui em casa, eu tava fazendo no computador o convite do meu chá de bebê e tinha alguns familiares aqui. Tava minha mãe, minha prima, minha irmã, né? Enfim, meus familiares. E a gente tava conversando, eu tava fazendo o convite no computador. Aí eu tinha um aparelhinho de pressão em casa, aquele digital que a gente coloca no pulso. Tava muito inchada, gente, muito. A minha mão, olha, minha mão é super magrela, carne e osso. Tava assim, ó, parecia um pão. Muito inchada, meu pé, enfim, meu rosto, tava muito inchada mesmo. E ela falou assim, vamos medir a pressão? Aí ela mediu a minha pressão, deu 14/10. Aí ela falou assim, nossa, sua pressão tá alta. E eu nunca tive pressão alta, nunca. Aí eu falei assim, deve estar errado. Aí ela mediu no dela, deu tipo 11/8. Mediu no da minha mãe, 12/8. Todo mundo. Aí voltou no meu, 14/10. Ela falou assim, vamos no médico? Aí eu falei, não precisa, eu tô normal. Tô normal, dentro do que eu já tava acostumada, porque eu já vinha sentindo aquilo há muito tempo. E o meu obstetra já falou pra mim que era normal, né? Na consulta de 6 meses eu já tava sentindo um pouquinho de dor de estômago, um pouquinho de visão. Ele falava pra mim que era por causa do peso. Como eu tava engordando muito, a minha visão tendia a ficar turva mesmo. O meu abdômen doía, porque eu tava ganhando muito peso. E o meu corpo não estava acostumado, gente. Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, porque já se passaram 3 anos e meio. Mas a minha revolta na época, assim, era muito grande. Porque ele viu, né? Ele viu a minha situação. Ele é um médico, ele estudou pra isso. E ele viu todos os meus sintomas e cagou pra mim. Tudo bem, eu sei, hoje eu reconheço que, né, eu deveria ter pedido uma segunda opinião, eu deveria ter pesquisado mais, mas na época eu não tinha essa consciência, sabe? Aí fomos na farmácia, aqui pertinho de casa. Quando eu cheguei na farmácia, tipo, coisa de 5 minutos depois, a moça da farmácia mediu e ela falou assim, a sua pressão tá 16/10. Vai no médico, porque você é gestante e é muito perigoso. Falei, nossa, eu acabei de medir em casa, tava 14, agora já tá 16. Ela falou assim, vai no hospital. Aí nós fomos no Beneficência Portuguesa, aqui na Avenida Portugal, em Santo André. Entramos na emergência, acho que era umas 11h30 da noite. Num sábado, 11h30 da noite. Dava pra ver que eu tava inchada, toda inchada. E aí eu falei pra médica assim, ó, eu tenho um aparelhinho de pressão em casa, medi, deu alterada, eu vim aqui só pra confirmar. Aí ela falou assim, você sente alguma dor? Aí eu falei assim, eu sinto uma dorzinha aqui no pé do estômago, mas é por conta do peso, eu mesmo justificando a minha dor. Porque era o que meu médico tinha me falado, né? Mas é por conta do peso, do bebê, dos bebês que estão grandes já, né? Aí ela fez assim. Aí ela falou assim, e a sua vista, você vê estrelinhas? Aí eu achei um pouco estranho, eu falei, às vezes. A minha vista tá bem embaçada, vez ou outra, eu vejo meio que uns... Sabe, assim, os brilhinhos na lateral? Aí ela fez assim. Ela falou, vou te examinar. Aí eu sentei lá na cadeira, né, na maca, e ela começou a medir minha pressão com aquele negocinho que bomba, né, não aquele aparelhinho digital. Aí ela ouviu, ela fez assim. Aí ela, vira de lado. Eu tava meio deitada, aí ela falou, vira de lado, eu virei. Mediu de novo. Aí ela, senta. 4 vezes ela mediu. Aí ali eu já sabia que tava estranho, porque nunca tinha acontecido, já tinha passado lá. E ela mediu, tá tudo bem, né? Ela mediu 4 vezes, aí ela falou assim pra mim, seguinte, você está evoluindo pra uma eclâmpsia. Aí eu falei assim, o que eu faço? Aí ela falou assim, você vai ficar internada.
Gente, pra mim foi uma notícia assim tão inesperada, porque eu tava fazendo convite de chá de bebê, eu ia fazer fotos, gestante, sabe assim, eu era muito leiga no assunto. Então pra mim, ela ia me dar um remédio e ia vir pra casa e ela falou assim, a sua pressão tá 18/12. Já tinha aumentado do 14 pro 16, 16 por 18 em coisa de meia hora. Gente, você vai ficar aqui, eu não posso te dar alta desse jeito. Tá. Aí entrei, já fiquei meio desesperada. Como assim? Vou ficar internada, né? Tava na minha casa agora com a minha família, tô no hospital, do nada, vou ficar internada. Aí ela me colocou, né, lá no leito, pra esperar um quarto, tá, pra internação. Nesse período, como eu entrei já era, né, quase meia-noite, eu acho que às 5 da manhã, 6, se eu não me engano, trocou o turno de médicos, né? Então essa médica que me atendeu quando eu cheguei, que era super boazinha, foi embora. E entrou um outro médico, homem. Todos os médicos que estavam ali naquele momento eram todos 20 e poucos anos, não passava dos 30 nenhum. Aí ela foi embora e entrou o médico, né, um homem. Eu me lembro exatamente o rosto dele, assim, eu não me lembro o nome, mas eu lembro o rosto perfeitamente. Aí ele falou assim pra mim, e eu sabia que nesse Beneficência Portuguesa aqui da Portugal, não tem UTI neonatal. Lá não tem. E aí ele falou assim pra mim, a gente vai fazer seu parto. Eu falei, oi? Eu tava com 29 semanas de gêmeos. Aí ele falou assim, a gente vai fazer seu parto. Eu falei assim, mas como você vai fazer meu parto aqui? Não tem UTI no Natal. Aí ele falou assim, você decide. Ou a gente faz seu parto, ou você morre. Gente, eu juro por Deus que ele falou isso pra mim. Por isso que eu decidi gravar outro vídeo pra contar melhor. Porque na época que eu gravei o primeiro relato de parto, eu não contei essas partes. Porque eu tava ainda muito, sabe, assim... Eu chorava só de falar. Agora não, agora eu já superei. Mas assim, ele falou assim na minha cara. Ou você faz o seu parto, ou você vai morrer. Você escolhe. Ou seja, ou morre seu filho, ou morre você. Porque como que um bebê vai nascer de 29 semanas num lugar que não tem UTI? Não tem chance, não tem como. Então, aí eu comecei a chorar desesperada. Gente, eu nunca me esqueço do meu desespero, assim, daquele médico olhando pra minha cara, tipo, você decide, sabe? Da falta de empatia, da falta de amor. E aí eu comecei a chorar desesperada. Nessa hora a enfermeira veio, calma, você tá com a pressão alta, né? Você não pode ficar nervosa. A minha pressão nessa hora foi pra 22 por 14. Por Deus que eu não convulsionei ali, porque, né, eu já tava a ponto de convulsionar, de ter uma eclâmpsia mesmo, aí pronto, morria todo mundo. Foi terrível, foi uma experiência horrorosa. Por Deus, não sei como, não sei o que aconteceu. Eles conseguiram uma transferência pra mim, né, pra outro hospital que tinha vaga, que tinha UTI neo e que tinha vaga pros bebês. Então eu fui transferida, na época, pro hospital do meu convênio, que na época era o Intermédica, em São Bernardo. E assim que eu cheguei lá era tipo umas 3 horas da tarde, assim, eu passei a madrugada inteira no hospital, de manhã eu trocou o turno e foi todo esse, né, esse desespero. E aí decidiram por me transferir, e aí eu fui pra esse hospital em São Bernardo. Eu cheguei lá, gente, eu tava deformada, porque eu já tava muito inchada, eu tinha chorado muito, então a minha cara tava desse tamanho, sabe assim, tava irreconhecível. E aí o médico que me atendeu lá, totalmente diferente, assim, nossa, outro mundo. Eu cheguei lá já desesperada, porque pra mim isso não ia ter jeito. E aí o médico falou pra mim assim, calma, o seu caso é grave, a gente tá preocupado com você, porque você tá ainda, né, de 29 semanas, seus bebês são gêmeos, tendem a ser menor. Mas assim, a gente vai cuidar de você, a gente vai fazer o máximo que a gente puder pra deixar os seus bebês dentro da barriga, né, porque, segundo ele, 1 dia de barriga é 2 dias a menos de UTI. Então, cada dia que eu conseguisse manter eles dentro da minha barriga, eles ficariam 2 dias a menos na UTI neonatal. Então, além das chances de sobreviver, né, de nascer melhor, eu teria tempo de tomar as injeções de corticoide, porque se fosse naquela hora eu não tinha tomado nenhuma, né? Então, assim, o que a gente pudesse esperar seria melhor pra eles, lógico, né, que eles iam me assistir pra eu não chegar até uma eclâmpsia de fato. Porque aí as chances, né, pra todo mundo seria bem menor. Mas enquanto, né, fosse possível, a gente ia tentar manter os bebês dentro da barriga pra eles terem mais chance também, né, de nascerem bem. Então, de imediato, assim que eu entrei no hospital, eu fui transferida pra UTI. Lá na UTI eu tomei uma medicação, se eu não me engano o nome é sulfato de magnésio. Se eu estiver errada, me corrijam aqui, por favor, mas eu acho que é esse o nome. Que
que é uma medicação muito forte que eles dão na veia, tanto que ela só pode ser aplicada na UTI, né, pra tentar baixar minha pressão, estabilizar minha pressão, né, pra que eu pudesse continuar com a gravidez. Tomei essa medicação em todo momento, gente, da hora que eu entrei na UTI até a hora que eu tive eles, a minha pressão nunca ficou menos de 15, nunca. Controlou, porque chegou a 22, né, então ela ficava ali alta, mas estável. Aí eu fiquei nessa UTI por 3 dias, fui super bem tratada, super bem atendida. Os médicos que passavam lá foram os médicos muito bons, explicavam muito o que estava acontecendo, quais eram os procedimentos que eles iam fazer. Enfim, assim, me senti muito bem atendida. Quando deu o 3º dia que eu tava na UTI de lá de São Bernardo, eu lembro até hoje, era uma terça-feira de carnaval, porque tinha uma TV lá na UTI e tava passando as escolas de samba, e eu tava lá no hospital com aquelas bombas de UTI, enfim. E eu lembro até hoje, era uma terça de carnaval. E aí a médica foi lá pra mim e falou assim, ó, as vagas que a gente tinha da UTI neonatal acabaram. Como você tá numa situação instável, né, a gente não pode prever o que vai acontecer, caso a gente precise, né, fazer uma cesárea de emergência, não vai ter leito aqui pros seus 2 bebês. Então a gente vai ter que te transferir para um hospital onde tenha, né, as 2 vagas de UTI neo, porque eles podem nascer a qualquer momento. A gente não quer que eles nasçam, mas assim, se precisar, eles precisam de uma UTI. Então me transferiram nessa terça-feira pra Osasco, que é muito longe da minha casa. Mas assim, era o hospital que tinha vaga de UTI neonatal pros 2. E aí eu entrei nesse hospital na terça. E aí, se eu não me engano, na quarta-feira eu fiz 30 semanas de gestação, né? Eu dei entrada com 29 e na quarta-feira eu fiz 30. Então eles já estavam um pouquinho mais madurinhos ali. Aí a gente entrou em outro hospital. Lá eu não fui direto pra UTI, os médicos decidiram me colocar num quarto, né, pra eu ficar num ambiente mais sossegado, porque o hospital é hospital, né, mas num ambiente mais tranquilo. Ver se eu dava uma acalmada, né, minha pressão dava uma estabilizada. Eu entrei com medicação via oral, eu tomava o máximo do remédio de pressão que podia tomar, via oral, comprimido. Lembrando que a minha pressão, ela nunca saiu da casa dos 15, nunca baixou mais do que isso. 15 por 10... 15 por 11, 16 por 11, esse era o normal. E aí na sexta-feira a médica foi lá e ela falou assim pra mim, Bruna, a gente decidiu te dar alta porque você tá aqui no quarto, tá tomando remédio via oral, né, aqui é muito barulho, é estresse, gente entrando e saindo o tempo todo. Então a gente vai te dar alta pra sua casa, você continua tomando os remédios, né, via oral que você já tá tomando aqui. E qualquer mudança você volta, mas na sua casa você fica mais confortável, mais tranquila, então a gente vai te dar alta. Isso foi na sexta. Eu fui pra casa, né, cheguei na minha casa, era 1h da tarde mais ou menos. Eu lembro como hoje. Eu cheguei em casa, eu tomei uma água de coco, eu deitei no sofá e eu dormi. Quando foi 6h da tarde eu acordei, a minha cabeça tava doendo muito e a minha dor aqui tava muito forte, sabe assim, eu acordei mal. Aí eu medi a pressão em casa, tava 18 por 12 de novo. Mesmo dia que eu cheguei a 6h eu acordei, minha pressão já tinha ido pra 18 por 12 de novo. Aí eu não entendi nada, eu falei, gente, eu tô a semana inteira no hospital, né, e não tinha subido mais. Aí eu cheguei em casa, subiu. Resumindo, no mesmo dia que eu tive alta, eu voltei pro hospital à noite. No mesmo dia, não passei nem uma noite em casa. Deitei na mesma cama, gente, pra vocês terem noção. A mesma cama que eu saí, não tinha dado tempo de ocupar. Eu já cheguei e deitei na mesma cama de novo, no mesmo leito que eu tava antes. Sábado de manhã, eu acordei muito mal. Eu acordei, sabe quando você tá assim, que eu não conseguia respirar direito? A minha visão tava muito embaçada, então me dava muita dor de cabeça, porque eu não conseguia enxergar. Eu olhava assim as coisas, mas eu não conseguia enxergar. Então a minha cabeça doía muito. O meu estômago, assim, era umas pontadas. Sabe quando você tá com crise de gastrite? Mas aquelas gastrite, assim, bem forte. Eu sentia mais ou menos isso, assim, era uma dor, assim, ó, que quase chegava nas costas, assim, afundava. A enfermeira foi medir os meus sinais, né? E ela falou assim, a sua saturação tá muito baixa. Como eu disse, na época eu não sabia nem o que era saturação, gente. Eu era muito leiga. Hoje não, hoje eu sei, né, muita coisa, porque, enfim, depois disso eu passei por outras situações com os bebês no hospital. Depois eu posso contar pra vocês em um outro vídeo. Mas na época eu nunca tinha nem entrado no hospital. Então, assim, eu não sabia o que era saturação, não sabia o que era nada. E ela falou assim, você tá respirando bem?
Aí eu falei pra ela, não tô respirando. Eu tava com muita dificuldade mesmo. Ela falou assim, eu vou chamar as médicas pra te examinar. Eram duas médicas, novíssimas também, elas deviam ter lá uns 25 anos. Eu lembro muito bem do rosto delas, era uma loira e uma morena. E aí elas olharam assim uma pra cara da outra. Aí primeiro ela falou assim, Bruna, é o seguinte, você tá piorando, mas os seus bebês são muito prematuros ainda, né? Eles estavam com 30 semanas. Estavam com 1 quilo, gente, 1.200. E aí ela falou assim, a gente tem duas opções. Ou a gente entra com parto agora, ou a gente tenta mais uma vez aplicar em você o sulfato de magnésio, que foi o que eu tomei na UTI. Eu tomei o sulfato de magnésio na UTI por 3 dias, porque ele foi dissolvido no soro, porque ele é uma medicação muito forte, né? Então eu tomei por 3 dias ali devagarinho, não senti nada. Lá, ela colocou numa seringa e deu direto na minha veia. Ela falou assim, ou a gente aplica o sulfato de magnésio na sua veia, porque não vai dar tempo de você ir pra UTI e ficar lá 3 dias, porque você tem que... A gente tem que tomar uma decisão agora. O que você quer? Aí eu falei assim, o sulfato de magnésio. Porque assim, eu queria tudo menos fazer o parto, porque eu sabia os riscos que era, né? Eu sabia o quanto seria difícil pros meus bebês sobreviverem aquilo, né, das séries de 30 semanas. Então, assim, o que eu pudesse fazer pra manter eles na barriga, eu ia fazer. A médica me deu essa opção e eu escolhi o sulfato de magnésio. Daí ela falou assim, mas é o seguinte, é muito diferente tomar o sulfato de magnésio na veia e tomar que nem você tomou diluído. Tem efeito colateral, você vai sentir muito calor, você vai sentir um pouco de dor. Você topa? Eu falei, topo. Aí ela veio com a seringa desse tamanho, gente, cheia assim, de líquido. E colocou na minha veia. Ela aplicava, tipo, devagarinho. Ela ficou uns 5 minutos aplicando. Colocava um pouquinho, parava, um pouquinho, parava. Gente, é uma sensação que eu não consigo explicar pra vocês. Eu não consigo descrever o que eu sentia. Era como assim se eu estivesse pegando fogo. Sabe assim, eu sentia um calor, mas era um negócio queimando, assim, Entrava e queimava, 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 assim, Parecia que era um calor de dentro pra fora, que só quem já passou, só quem já tomou vai saber, vai me entender. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, porque assim, não dá pra explicar. Pensa numa sensação da morte, assim, você fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela aplicando e você sentindo, assim, o negócio no seu corpo, enfim, muito louco essa sensação. Isso foi de manhã ainda, né? Ela aplicou esse remédio, foi antes de eu dormir. Aí de manhã eu acordei mal, ela aplicou esse remédio e eu dormi. 1h da tarde eu dormi. Quando foi às 6 eu acordei e eu tava muito mal, eu não conseguia respirar, dor. E foi quando a enfermeira foi checar os meus sinais e viu que a minha saturação tava baixa. E aí ela chamou as médicas de novo, no mesmo dia, tudo isso no sábado. Aí veio as duas, né? Aí ela falou assim, Bruna, não tem mais o que fazer. A gente fez tudo o que dava pra segurar, então assim, a gente vai ter que entrar no parto agora, não tem mais o que fazer. Porque você tá correndo sério risco de vida. Realmente, né, ali eu tava... Depois eu soube, né, depois eles me explicaram que eu não tava conseguindo enxergar direito porque o meu cérebro tava inchado, né, porque a pressão alta pré-eclâmpsia, ela faz com que o seu cérebro inche. Por isso você convulsiona, né, quando você tem a eclâmpsia de fato, você convulsiona porque o seu cérebro já tá muito inchado e você entra em coma e aí fica tudo mais difícil, né, a chance de não sobreviver é muito grande. Então, assim, eu tava no último nível, que eu não conseguia mais enxergar, não conseguia mais respirar. Então, depois ali era só eclâmpsia, né? Era só convulsão. Então ela falou pra mim assim, a gente segurou o que dava, a gente tentou o que dava, agora a gente vai entrar no parto. Avisa a família que você vai entrar na cirurgia. A minha irmã tava do meu lado nessa hora, ela ficou desesperada, ela começou a tremer assim, Até eu comecei a tremer, assim, eu sabia que ali eu não tenho, você vê, 3 anos e meio depois eu ainda sinto vontade de chorar. Porque foi muito, 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 muito intenso, sabe? Eu sabia que ali eu não tinha mais opção. Tudo que eu podia fazer pra ajudar os meus filhos, né, pra tentar salvar eles, eu tinha feito, tudo. Ali eu não tinha mais opção, ali eu sabia que assim, ou eu faço parto ou eu vou morrer. Porque eu sentia, né, que eu tava morrendo, assim, que eu não conseguia mais respirar, que eu não conseguia enxergar, que eu sentia que eu não tava mais no meu normal. Eu sentia que eu tava perdendo o controle. Então a hora que a médica falou assim, não vai ter jeito, eu nem discuti, eu falei, tá bom. Porque ali eu sabia que não tinha o que fazer mais, era Deus, só Deus podia resolver. E aí eu fui, né, me colocaram numa cadeira de rodas, eu fui, mas gente, eu não sei explicar, assim, o que eu sentia naquele momento, assim, era um misto tão grande de tipo, eu vou morrer, mas eu não posso, porque eu preciso cuidar dos meus filhos e ao mesmo tempo que se acontecer alguma coisa com ele, eu não, sabe, assim, um medo tão grande, tão grande, tão grande do que ia acontecer ali.
Porque eu sabia que eu não tinha controle de nada. Nada que ia acontecer ali estava no meu controle. Era o que tinha que acontecer, o que Deus falasse que ia acontecer. Então, assim, eu fui com muito medo mesmo, sozinha. Minha irmã não pôde entrar no parto, porque era um parto de extrema emergência, né? Então, ninguém pôde entrar. Fui sozinha, me deitei lá no parto, e aí vi aquelas luzes todas, tudo tão diferente do que eu imaginei, né? Porque eu tinha planejado tantas coisas, e ali era tudo tão fora do meu controle. Começou a chover, gente, não sei se vocês vão ouvir o barulho da chuva, mas é porque começou a chover. Enfim, e aí fiz o meu parto, o Lorenzo, a enfermeira trouxe rapidinho, ó, esse é o Lorenzo, porque eu tinha decidido, né, que o primeiro seria Lorenzo e o segundo seria Vicente. Então ela falou assim, ó, mãe, nasceu primeiro, quem é? Eu falei, é o Lorenzo. Aí eu olhei pra cara dele, mas tipo, foi coisa de 2 segundos, porque os dois nasceram muito cansados, né, muito numa situação difícil também. E o Vicente eu nem vi. Do jeito que ele saiu da minha barriga, ele foi direto pra pediatra, que já foi pra incubadora, já foi pra UTI, eu não vi. De lá, eu fui me recuperar na UTI, né, saí do parto. Eu lembro do anestesista, gente, ele sentou do meu lado, porque não tinha ninguém, nem minha família, nem meu marido, ninguém podia entrar. Então o anestesista sentou do meu lado e ele ficava assim, ó, fazendo carinho na minha cabeça, segurava na minha mão. Ele falava, você tá bem? Eu falava, tô bem. Aí ele, fica bem, tá acabando. Nunca me esqueço também de como ele foi importante, assim, sabe? Ele me deu uma segurança. E aí, saí do parto, fui pra UTI. E eu lembro que na UTI eu fazia muita fisioterapia, porque eu tive alguns problemas, eu tive água no pulmão, arritmia cardíaca, né? Meu corpo inteiro deu sinais de que não tava bem. E aí eu lembro que as fisioterapeutas iam lá, né, pra cuidar de mim. E elas falavam assim, você que é a mãe dos gêmeos? Eu falava, sou. E elas falavam, nossa, eu fui fazer neles, eles quase me bateram, nossa, eles são muito bravinhos. E aquilo acabava comigo, sabe? Eu sentia, cara, eu nem conheço essa pessoa e ela tá me contando sobre o meu filho, porque eu não conheço meu filho. Um estranho, né, tá contando pra mim como que meu filho é. E eu chorava assim, eu acabava comigo. Chorei por 24 horas no último dia, porque eu ia ter alta e no final eu tive que tomar transfusão de sangue, né? O médico ia me dar alta num dia. Só que quando ele pediu o check-upão geral pra eu poder sair da UTI, ele viu que eu tava com uma anemia profunda, com falta de plaqueta. Aí ele teve que pedir sangue, eu tomei lá 3 bolsas de sangue, né, de transfusão, e eu não tive alta. E naquela noite eu chorei a noite inteira. Na hora que ele falou pra mim, você não vai ter alta, era umas 7 horas da noite, eu chorei. E eu só parei de chorar 2 horas da tarde, na hora que a minha irmã chegou lá na visita do outro dia. Gente, eu juro por Deus, eu chorei a noite inteira. Eu acordei chorando, eu escovei os dentes chorando, eu almocei chorando, a minha irmã chegou, eu tava chorando, eu fiquei chorando, aí eu tive alta nesse dia, né? Depois da visita, aí eu tive alta. Só Deus sabe o que eu passei, assim, foi muito difícil. Tive alta da UTI, graças a Deus, deu tudo certo, fui pro quarto, já era quase de noite, eu tive alta, era umas 6 horas da tarde. Eu tava muito cansada, muito fraca, não conseguia nem andar. Então, no outro dia de manhã, né, eu acordei e fui na UTI ver eles, conhecer finalmente meus filhos, né? E foi uma sensação muito estranha, assim, porque... Sabe quando você entra, assim, tem um monte de bebê, você não sabe que é o seu filho? Você não viu ele, você não conhece seu filho? Então, né, as médicas me mostraram quem eles eram, eles estavam coitadinhos todos, né? Todos cheios de fio, né? Eles ficaram entubados por algum tempo, depois tirou o tubo, aí eles ficaram com o CPAP, que é aquele caninho que vai lá dentro do nariz. Aí então aqui tinha o esparadrapo, o caninho, aí eles usavam óculos pra tomar aquele banho de luz. Enfim, sonda, fio, o negócio do oxímetro, cheio de fio. Eu vi, mas não vi, não dava nem pra ver direito o rostinho deles, se eles eram parecidos, se eles não eram. Então assim, foi uma experiência muito difícil, muito louca, mas aos poucos, né, eles ficaram ao todo 29 dias na UTI Neo. Foram muito guerreirinhos, porque foi um tempo muito rápido, né? Tem criança que nasce com 30 e poucas semanas e fica mais tempo. Eles nasceram com 30 semanas e ficaram só 29 dias. Então assim, desde que eles entraram na UTI, eles só foram progredindo. O Lourenço nasceu com 1.400 e pouquinho, o Vicente nasceu com 1.600 e pouquinho. Depois perderam um pouquinho, o Lourenço foi pra 1.200 e o Vicente pra 1.400. E depois eles começaram a ganhar peso de novo. Então eles foram ganhando rapidinho.
e saíram do hospital com 2 quilos, com 29 dias de nascido. O mês de aniversário deles, né, o primeiro mês de vida eles estavam em casa, foi um presente, né, a alta deles foi o presente de primeiro mês de vida. E depois disso, gente, é só gratidão, né, não tenho o que reclamar, só o que agradecer. A gente comemorou a vida deles todos os meses, fiz meu aniversário, fiz foto, aproveitei muito, agradeci muito a Deus, e eu tenho certeza que depois dessa experiência eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes. Mudou minha forma de pensar. Eu tenho muito a melhorar ainda, mas eu tenho certeza que essa experiência me transformou, assim, em uma pessoa muito mais grata, sabe? E é isso, gente. Essa foi a minha história, essa foi a minha experiência. Não foi uma experiência, né, como eu imaginei que seria. Não foi um parto feliz, como eu sempre sonhei. Mas graças a Deus eu pude vir com os meus 2 filhos no colo, bem saudáveis, né? Então aí com 3 anos e pouco já danados, fazendo tudo, é a alegria da casa, a alegria da vida. Então, se eu puder dar um conselho pra você que tá grávida, procura um obstetra da sua confiança, porque o obstetra faz toda a diferença. Se eu tivesse um obstetra diferente, talvez eu teria visto isso desde o começo, eu teria cuidado pra não precisar, assim, ser tudo tão repentino, sabe? Tá com isso já interno, vai pra UTI, já passa por tudo isso. Talvez eu já teria iniciado um tratamento em casa, via oral, né, enfim. Seria outra experiência, gente. Então essa sensação de negligência, sabe? De você passar por tudo isso porque alguém não te olhou, porque alguém não cuidou de você, porque a pessoa que você confiou não tava nem aí, é muito terrível. Então eu procurei, assim, a melhor pediatra que eu pude encontrar pros meus filhos, que eu confiava nela de olho fechado, porque a minha experiência com o obstetra foi terrível. E se eu puder dar um conselho pra você, procure um obstetra da sua confiança. E mesmo que seja da sua confiança, se você tiver dúvida, vai em outro, vai em outro. E é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho da minha história. Um super beijo e até o próximo. Tchau!